Olá pessoal! Vocês alguma vez já pensaram sobre onde vivem as pessoas mais pobres do mundo? E a pessoa mais rica do planeta, vocês sabem onde a encontrar? Se não, então este vídeo é pra você. Falaremos justamente sobre isso. No vídeo de hoje mostraremos muitas pessoas famosas dos mais pobres aos mais ricos. Vamos lá! Bem, começaremos falando de alguns dados em larga escala. É bem provável que todos saibam que os lugares mais pobres do nosso planeta estão no continente africano. Mais da metade dos 54 países da África vive abaixo da linha da pobreza. Entre eles, o país mais pobre do mundo é a República Centro-Africana. Apesar de que este país tem um grande número de reservas naturais, as pessoas continuam a compartilhar poder e viver na pobreza. O PIB per capita aproximado é de somente cerca de $400. Mas no Catar, aquele pequeno país da Ásia Ocidental, é tudo justamente o contrário. Aqui ninguém vive abaixo da linha de pobreza. O Catar é o país com o maior PIB per capita do planeta, $128.700. Em segundo lugar está Macau com $122.400, depois Luxemburgo com $110.800 e Singapura com $98.000. Vamos passar de países a personalidades e contar o capital das pessoas mais ricas do mundo. Vamos começar com a classificação de uma indústria relativamente jovem, onde você pode ganhar alguns milhões em apenas um dia: os blogs. Os blogueiros mais famosos do mundo podem ganhar dezenas ou até centenas de milhares de dólares por dia. Por isso, não é surpresa que suas fortunas estejam crescendo rapidamente. Ryan Higa já conseguiu acumular $2 milhões. A Jenna Marbles ganhou um pouco mais, cerca de 5 milhões. Logan Paul tem cerca de 14 milhões e Casey Neistat 25 milhões. Mas quem lidera a classificação dos blogueiros mais ricos do mundo é o PewDiePie, com uma fortuna de quase $50 milhões. Agora nossa lista falará sobre os atletas mais ricos do mundo, cuja habilidade e talento lhes trouxeram centenas de milhões de dólares. A fortuna do craque argentino Lionel Messi é de $350 milhões. À sua frente está o atacante do time espanhol Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que a cada temporada só aumenta sua fortuna, que atualmente é de $400 milhões. O ex-jogador de futebol David Beckham conseguiu ganhar $450 milhões durante sua carreira. No entanto, a lista dos atletas mais ricos da atualidade é liderada pelo pugilista Floyd Mayweather, cujo patrimônio é estimado em $522 milhões. Você já reparou na vida de luxo que levam alguns artistas do mundo do rap? Eles se cobrem de diamantes da cabeça aos pés, e isso não é apenas em seus videoclipes, mas também na vida cotidiana. Isso tudo porque sua fortuna pode ser comparada ao orçamento de alguns países europeus. A lista dos mais ricos do mundo da indústria do rap ficou assim. Em terceiro lugar ficou o Dr. Dre, com uma fortuna de $770 milhões. Em segundo ficou o P. Diddy, com seus $822 milhões. No topo da lista está o músico Jay-Z, que segundo os últimos dados tem uma fortuna de $900 milhões. Os atores ganham um pouco menos do que os rappers, mas isso não os impede de adicionar muitos milhões em seu cofrinho. Ao longo de sua carreira como ator, Tom Cruise conseguiu um patrimônio de $560 milhões, mas ele foi superado por outro ator. Não se trata do Leonardo DiCaprio nem do queridinho Johnny Depp. O segundo lugar da lista é da estrela de Bollywood, Shah Rukh Khan. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ele, mas seu patrimônio é de $600 milhões. Isso faz dele um dos atores mais ricos do mundo, mas o primeiro lugar entre os talentosos mestres da atuação é do humorista Jerry Seinfeld. Sua fortuna é estimada em $820 milhões. Porém, nem só as pessoas do sexo masculino possuem grandes fortunas. Agora falaremos das mulheres mais ricas e influentes do mundo. Suas fortunas não são estimadas em milhões, mas em bilhões. Em terceiro lugar neste ranking está a bilionária Suzanne Klatten, com uma fortuna de $25 bilhões. Depois vem a herdeira do império L'Oréal, Françoise Bittencourt Meyers, com uma fortuna de $42,2 bilhões. A mulher mais rica do mundo é Alice Walton, a herdeira do império Walmart, com um patrimônio de $46 bilhões.
Já sabemos que a indústria da música traz enormes lucros para os rappers, cantores e compositores. No entanto, os DJs também não ficam de fora dessa. O preço dos seus cachês podem chegar a milhões. Por exemplo, o Skrillex ganhou 30 milhões em apenas um ano. O duo Chainsmokers faturou 38 milhões. A renda anual do DJ Tiesto é de 39 milhões de dólares. Porém, o mais bem-sucedido deles é o Calvin Harris. Em apenas um ano ganhou 48,5 milhões de dólares. Você ainda acha que é fácil discotecar? As garotas mais bonitas do planeta às vezes são também as mais ricas. A lista das mais ricas das passarelas vive em constante mudança, já que suas receitas são calculadas principalmente a partir do ganho anual. Mas quem está sempre entre as primeiras desta lista é Kendall Jenner, com uma fortuna total de mais de 20 milhões de dólares. As modelos brasileiras não ficam atrás. A bela Adriana Lima tem uma fortuna de 250 milhões de dólares. Mas a eterna líder da lista das lindas e ricas é a supermodelo Gisele Bündchen, com um patrimônio de 360 milhões de dólares. Parece que a beleza põe mesa sim. Agora uma pequena pergunta. Você sabe o nome da pessoa que teve a maior fortuna na história do nosso planeta? É bem provável que você não acerte de jeito nenhum. Seu nome é Mansa Musa, e ele era o governante do Império do Mali, na África medieval. Pois é, lá mesmo onde agora vivem as pessoas mais pobres do planeta. É mesmo uma triste ironia. Se falarmos em termos de dinheiro atual, sua fortuna foi estimada em 400 bilhões de dólares. Isso é quase 300 bilhões a mais do que o atual dono do título de homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, o fundador e presidente da empresa Amazon. E falando sobre a Amazon, a revista americana Forbes compartilhou uma lista das marcas mais caras do mundo, e a Amazon obviamente estava entre elas. O custo dessa marca foi estimado pelos estudiosos em 70,9 bilhões de dólares. Um pouco mais lucrativo que ela foi o Facebook, em 94,8 bilhões. Em terceiro lugar ficou a Microsoft, de 104 bilhões de dólares. O segundo lugar foi ocupado pela marca Google, no valor de 132,1 bilhões de dólares. E em primeiro lugar, não é nada difícil adivinhar que ficou a Apple, com um preço de mercado de 182,8 bilhões de dólares. Parece que os produtos da Apple vai liderar o mercado por um longo tempo, e assim continuar aumentando o valor da marca. Bem, vamos em frente. Se uma marca sozinha custa uma fortuna, quanto dinheiro será que há nos bolsos de seus fundadores? Bem, agora falaremos sobre os empresários mais ricos dos dias atuais. Vamos começar pelo Elon Musk, fundador da empresa SpaceX. Atualmente sua fortuna é estimada em 19,9 bilhões de dólares, mas ela cresce mais e mais a cada ano que passa. Afinal, Elon tem muitas ideias brilhantes, uma mais inovadora que a outra. Um pouco melhor posicionado no ranking está o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, com sua fortuna de 71 bilhões de dólares. Um dos homens mais ricos do mundo é Warren Buffett. De 87 anos de idade, ele administra um patrimônio de 84 bilhões de dólares. Bill Gates, que durante muitos anos foi a pessoa mais rica do planeta, agora ocupa apenas o segundo lugar com 90 bilhões. Mas quem é o homem mais rico hoje em dia? Se você está assistindo o vídeo com atenção, você já sabe de quem estamos falando, porque já mencionamos o nome dele. É o Jeff Bezos, fundador da Amazon, com uma fortuna de 112 bilhões de dólares. Ele provavelmente não é só o primeiro lugar em riqueza do nosso planeta, ele também tem a maior lista de pessoas que o invejam. Você já reparou que quase todos os ricos deste mundo vivem nos Estados Unidos? Pensamos que havia alguma aura especial de sucesso lá, até que nos deparamos com a lista dos homens ricos da Ásia. E você sabia que eles não ficam nem um pouco atrás dos norte-americanos? O terceiro lugar do ranking dos empresários asiáticos mais ricos é o Wang Jianlin, cuja fortuna é de 33 bilhões de dólares. Um pouco mais rico é o Jack Ma, fundador do conhecido Alibaba. Seu capital é de 39 bilhões de dólares. Mas o primeiro lugar da lista é do Ma Huateng. A fonte de sua fortuna é o conglomerado de telecomunicações Tencent, que já lhe rendeu 45,3 bilhões de dólares. Parece que a Ásia está repleta não só de enigmas antigos, mas também de bilionários modernos.
E agora vamos voltar ao mundo do cinema. A fortuna do diretor de cinema mais rico é estimada em mais de 5 bilhões de dólares. E não estamos falando do famoso James Cameron. Ele só tem cerca de 700 milhões. Muito menos do gênio Steven Spielberg, cujo capital é estimado em 3,6 bilhões. Estamos falando de George Lucas, que conseguiu arrecadar 5,2 bilhões de dólares ao longo de sua carreira. A maior parte de sua renda vem dos episódios da saga Guerra nas Estrelas. Esta brilhante obra-prima do cinema rendeu não só muitos prêmios, mas também muitos milhões de dólares. Os filmes de sucesso certamente arrecadam muito dinheiro nas bilheterias, mas você também pode ganhar muita grana com a venda de seus próprios livros. Uma prova disso são os escritores mais ricos da atualidade. Stephen King, por exemplo, tem uma fortuna de 400 milhões de dólares. Candy Spelling, 600 milhões. Mas a escritora mais rica do planeta é a Joanne Rowling, que escreveu os livros sobre o menino que sobreviveu, e já tem mais de 1 bilhão de dólares. Você já pensou em quanto ganha um presidente? Qual é exatamente seu salário e o tamanho do seu patrimônio? Bem, nos Estados Unidos, eles sabem não só o nome dos seus 44 presidentes, mas também o tamanho da fortuna de cada um. O presidente mais rico é o que está agora no poder, o Donald Trump. Sua fortuna é estimada em 3,1 bilhões de dólares. George Washington, por exemplo, tinha uma fortuna de 580 milhões, enquanto Thomas Jefferson cerca de 234 milhões de dólares. É bem provável que, com essa fortuna, o Donald Trump nem precise do salário de presidente. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.